Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Êxodo, no texto que foi lido no início do nosso culto, Êxodo capítulo 20. Gostaria de tratar, a partir daquilo que nós cantamos com as nossas crianças e também lemos no início do nosso culto, a respeito de como estes mandamentos se relacionam com a vida do pacto, com a vida das famílias, especialmente a nossa relação com os nossos filhos. Eu gostaria de observar com os irmãos, tendo já lido o texto no início do nosso culto, alguns assuntos básicos e também o propósito desse texto e sua aplicação, como eu disse, aos nossos filhos. Observem os irmãos que nos versículos 2 e 3 desse texto, o nosso irmão e grande homem de Deus, Moisés, nos fala a respeito, primeiramente, de uma religião. Existe uma religião que é a religião do povo de Deus, baseada no caráter e nas obras também do próprio Deus, e nós somos chamados, nesses dois versículos, irmãos, tanto pais como filhos, a viver perante a face de Deus. Esse é o grande ensino do primeiro mandamento, a respeito de um Deus amoroso que libertou o seu povo da terra do Egito. E isso há de incluir tudo na vida dos filhos de Deus, a começar do cuidado com a criação, o cuidado com as suas afeições, o cuidado com as suas relações ou os seus relacionamentos, e também envolverá uma vontade disposta e submissa, como alguém que crê está sempre na presença de Deus, constantemente na presença de Deus. Os mandamentos seguintes, de certo modo, são desdobramentos deste primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A hierarquia espiritual é típica da nossa raça. A raça humana prioriza certas coisas e deixa outras como secundárias, terciárias, quaternárias, quinárias. É assim, irmãos, que acontece conosco. Nós somos hierárquicos por natureza. Isso não é diferente no campo espiritual. E esse é o mandamento principal, aquele que o próprio Cristo há de dizer que é o principal de todos os mandamentos. E o mais cedo possível que os pais puderem, eles devem sair da frente e mostrar para os seus filhos qual é a fonte final de autoridade, ou qual deve ser o primeiro lugar na vida dos filhos. Quanto mais cedo um pai fizer isso, tanto melhor será para a saúde espiritual do filho, e, é claro, isso terá efeitos benéficos também sobre a sua família. O próximo mandamento, os versículos 4 e 6, nos falam a respeito de culto. Deus não é apenas aquele diante de quem nós estamos o tempo inteiro, mas diante de quem devemos estar de modo estrito, e isto segundo as regras que Ele próprio determinou. Ou seja, Deus não pode ser cultuado ao gosto de quem quer cultuar a Deus. Deus tem regras, e daí a importância de nós sabermos o que Deus diz na sua palavra, ou o modo como Deus se revelou, para que possamos também nós instruir aos nossos filhos. Existe aqui implicado, eu estou falando não apenas a partir do texto, mas levando em conta a doutrina da nossa igreja, as formulações bíblicas gerais da nossa igreja, há aqui a necessidade de um mediador, irmãos, de um sacerdócio, como no Antigo Testamento havia o sistema do sacerdócio, o sistema dos tabernáculos, que eram sombras do nosso Senhor, e é por isso que hoje nós continuamos a cultuar por meio de um mediador. Ou seja, não é do jeito que nós queremos, é pelas formas de Deus, é pelos meios que Deus mesmo institui em sua palavra, para que nós o adoremos, para que nós o cultuemos. É também dito nestes dois versículos do segundo mandamento, 4 a 6, que o desprezo dos pais para com o culto a Deus contamina os filhos. Os filhos percebem isso desde sempre.
Os filhos percebem os atrasos, os filhos percebem o desleixo, os filhos percebem as conversas, eles sabem, eles vão assimilando essas coisas. Evidentemente, Deus há de castigar os filhos se eles assimilarem de modo voluntário, quanto mais irremediável, esse comportamento dos pais. E, no entanto, o texto nos fala também que a honra, o culto a Deus, há de promover o bem das futuras gerações. Isso até é mais positivo, é mais intenso no texto do que o elemento negativo. Em terceiro lugar, versículo 7, nós temos um mandamento que fala a respeito da revelação de Deus. Deus se revelou por meio do seu nome. E é preciso que nós saibamos como usar o nome de Deus para não desviar dos propósitos da revelação desse nome. Deus se revelou com um propósito, para que seu nome fosse falado, ou fosse invocado, ou fosse apreciado e amado por todos os seus súditos, e que este nome não tivesse ou não fosse desviado para propósitos que não servissem ou que não glorificassem a Deus. Infelizmente, esse é um dos mandamentos mais quebrados e menos sentidos. As pessoas pouco se importam quando usam o nome de Deus como interjeição, quando usam o nome de Deus para fazer brincadeiras, quando usam o nome de Deus para clichês religiosos. E isso é um grande mal, irmãos, porque Deus disse que não terá como inocente aquele que não procurou saber o que significa o nome de Deus. Daí a importância de nós também ensinarmos nossas crianças, nossos filhos, a não brincarem, a não fazerem piadas e outros tipos de banalização do nome do Senhor. E também para que elas zelem do culto a Deus, para que elas aprendam desde sempre a respeitar o culto a Deus e também respeitar o nome que elas já carregam, se são batizadas, que é o nome de cristãs. Os versículos de 8 a 11, o quarto mandamento, nos fala do tempo, da importância do tempo para um filho de Deus. Existem muitos problemas, irmãos, muitos problemas que não são devidamente rastreados. E existem muitas coisas boas também, que nem sempre estão na consciência dos cristãos, que são decorrentes da quebra deste mandamento ou da guarda desse mandamento. Você colhe muitas bênçãos guardando esse mandamento, mas você também sofre muito por não guardá-lo. Esse mandamento de um dia entre 7 dias para culto, para pausa, para descanso e para atos de misericórdia, havendo necessidade para isso. Nós temos esse que é um dos mais amplos ou mais largos dos mandamentos em termos de escrita. Nós temos aqui tanto o que devemos fazer, como devemos fazer neste dia e também por que devemos fazer. A nossa confissão de fé diz que os crentes devem se preparar para o domingo no sábado, a fim de que eles não perturbem logo de manhã aquilo que devia ser o melhor dia da sua semana. É importante nós levarmos isso em consideração, irmãos, porque nós sentimos não poucas vezes o impacto dessa desobediência a um documento confessional quando nós percebemos igrejas vazias no domingo e pessoas que às vezes escolhem que tipo de culto querem vir, se da manhã ou se o da noite, irmãos. É importante nós lembrarmos disso, que este mandamento mostrou aos primeiros leitores que eles eram um povo livre e que só escravo trabalha todos os dias sem parar. O povo de Deus é um povo livre e ele reserva um dia entre 7 para o louvor a Deus, para a glória do seu nome, para a glorificação do Senhor. Eu repito, não há como você se orientar direito na sua vida sem que você conheça e sem que você pratique este mandamento. Nós estamos falando aqui de uma questão muito fundamental, que é a orientação da pessoa no tempo. Quem não conhece, quem não pratica este mandamento, se torna uma pessoa desorientada, ou seja, alguém não orientado por Deus, já que Deus se revela do modo como está aqui escrito. O quinto mandamento nos fala a respeito de autoridade, versículo 12, e nos mostra que nós somos chamados a respeitar inicialmente os nossos pais. Depois disso, os seus representantes na igreja, isso inclui os presbíteros da igreja, inclui os diáconos da igreja, inclui as autoridades, demais autoridades da igreja, são por extensão e, por assim dizer, os nossos pais, de acordo com a nossa confissão de fé.
de acordo com os nossos documentos confessionais. Também são nossos pais as autoridades políticas, as autoridades constituídas por Deus legitimamente nesse mundo, devem ser vistas como pais no sentido do respeito, da honra, de tudo aquilo que nós devemos a elas, segundo a palavra de Deus. E também todos aqueles que possuem mais idade do que a gente são também para ser tratados, ou devem ser tratados como nossos pais, irmãos. Também aqueles que são superiores em dons, que você reconhece, pessoas que têm dons superiores aos seus, não importa a idade, você tem que ter um sentimento filial. Você deve ter uma reverência de quem está diante de um pai. E o texto, de modo geral, nos ensina que esse é um assunto de vida e de morte. Nós estamos tratando não de um automatismo de um indivíduo que perde o seu filho novo ou que tem o seu filho mais velho até o fim dos seus dias morrendo velhinho. Não está tratando disso. O texto está falando de uma questão mais ampla, de uma nação. E, de fato, uma nação em que os filhos não respeitam os pais, é uma nação que certamente terá muitos jovens mortos, porque eles hão de desobedecer outros pais, no sentido mais amplo, que não são tão carinhosos quanto seus primeiros pais. Então, nós estamos lidando aqui com algo que deve interessar a todos os pais, porque todo pai normal se interessa pela saúde do seu filho. Pois eu digo a vocês, pela força da palavra de Deus, não guardar o 5º mandamento, pai, faz um tremendo mal à saúde do seu filho. Seu filho tende a passar mal por não respeitar a autoridade. Agora, a 2ª tábua da lei nos fala a respeito do próximo, versículo 13, e ela nos diz aqui a respeito da vida, irmãos. Esse é um mandamento que ainda sensibiliza muita gente, não é o não matarás. Muitas pessoas ainda o respeitam, mas a confissão de fé nos lembra que nós não devemos apenas evitar o assassinato, mas devemos também evitar toda a falta de cuidado com o próximo. E isso se estende até ao coleguinha dos nossos filhos. Toda a falta de cuidado com o próximo que o exponha a riscos ou exponha à morte. O nosso Senhor também, no Sermão do Monte, a partir desse mandamento, nos disse para tratarmos na fonte as nossas raivas, antes que elas se expandam, antes que elas se expressem com maus feitos na vida das pessoas a quem odiamos. E ele chegou também a aplicar este mandamento ao desprezo que às vezes nós temos com os estranhos, através da parábola do samaritano, quando ele contou. Então, ele aplica também esse mandamento e devemos atentar para ele. O versículo 14, 7º mandamento, nos fala a respeito da pureza. A preservação da pureza é algo que vem de Deus, que se compadece de nós, seres humanos, em nossa solidão, em nosso desejo, em nossa sede por intimidade. Os pais devem se preparar para, assim que entenderem ser a vontade de Deus, em algum momento, explicar o laço sexual que fundamenta a sua relação, aquilo que é exclusivo de um casal. Idealmente, quem tem que explicar isso não é professor em escola. Quem tem que explicar isso não é pastor, não é professora de escola dominical. Quem tem que explicar isso são os pais, as mães das crianças. Nessa ocasião, eles também devem se lembrar que a relação entre o marido e a mulher, explicar isso à criança, é uma espécie de dramatização e de antecipação da vida que a igreja tem com Cristo hoje e daquele casamento que ainda irá participar no reino dos céus. Então, os crentes devem sempre relacionar essa intimidade do casal, essa vida de pureza do casal, com a vida que é ansiada, que é desejada e que é ordenada pela palavra de Deus, é ansiada por nós e ordenada pela palavra de Deus para os filhos de Deus nesta terra, como um modo de antecipação do grande casamento ou da grande boda. Versículo 15, o texto nos fala sobre propriedade, 8º mandamento. Esse texto, irmãos, nos mostra que Deus se importa com a nossa vida material. Deus tem interesse na nossa vida material. Não apenas na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. E é por isso que Ele exige
que nós confiemos nele para o suprimento das nossas necessidades e também respeitemos aquilo que ele deu a outras pessoas para que administrassem. O contentamento, portanto, dos nossos filhos está previsto aqui. Nós devemos ensinar aos nossos filhos e a nós mesmos o contentamento. Paulo já nos disse que isso não é natural. Ele teve de aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Nós somos também chamados, pelas inferências desse mandamento, irmãos, a sermos mordomos de Deus, a entender que nós não somos donos nem da nossa alma, quanto mais dos bens que Deus disponibilizou para nós. E por isso nós devemos evitar tanto o desperdício, como também o consumismo, e devemos ver essas coisas como uma espécie de furto refinado dos necessitados. Existem pessoas que estão precisando da nossa ajuda, e às vezes nós estamos esbanjando ou ostentando quando deveríamos estar administrando melhor os bens de Deus. É também ordenado nesse mandamento que nós promovamos a riqueza das outras pessoas, assim como queremos que elas promovam a nossa riqueza. O versículo 16 nos fala do 9º mandamento, a respeito da verdade, ensinando que um filho de Deus deve ser alguém digno de confiança. Os crentes devem ser dignos de confiança. E também ensina, irmãos, que a reputação dos outros e o nome do próprio Cristo que você carrega tem um grande valor. O mandamento nos ensina também a fazer autoexame, a avaliar ao fim do dia quantas vezes nós mentimos, quantas vezes nós trapaceamos, quantas vezes nós exageramos, quantas vezes nós omitimos, quantas vezes nós falhamos como povo da verdade. Também o mandamento nos chama a ser sinceros com as pessoas, falando a verdade em amor com elas, com todo temor, sabendo que nós próprios somos imperfeitos. Assim se portam aqueles que são chamados de o povo da verdade. Finalmente, nós temos o desejo. Versículo de número 17, o 10º mandamento. Esse mandamento é muito especial, irmãos. Não por conta dos objetos aqui elencados. Os objetos elencados de desejo são a mulher, que já foi contemplada no mandamento de não adulterará, ou não adulterarás, e os bens que foram contemplados no mandamento de não furtarás, não é? Mas o ponto aqui do texto não é essa quantidade de objetos aqui indefinida, que é coberta por outros mandamentos, mas aqui há um destaque, irmãos, o destaque da nossa necessidade de perfeição interior. Então, esse mandamento se dirige especificamente a isso. Nós precisamos ser perfeitos interiormente, só que nós não somos. E isso nos mostra que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que nos alcance, de alguém que faça algo por nós, que nos liberte e que nos mostre o lugar do desejo na vida cristã. Que lugar deve ter a nossa paixão mais profunda? Qual é a necessidade que nós temos? Qual é o suprimento que Deus tem para esses desejos todos que nós temos em nossa alma? E quais são os limites que esses desejos devem ter, a fim de não causar transtorno para a nossa vida e também perturbação para a boa ordem divina? Isso deve ser ensinado às crianças, irmãos, desde quando elas estiverem brincando, desde os brinquedos. E deve ser ensinado também aos adultos que desejam aquilo que Deus não lhes deu e talvez nunca lhes dê. Esse mandamento é importante por conta disso. Vocês devem ter percebido até aqui que eu estou como que despejando uma massa de assuntos em cima de vocês, não é? Eu próprio estou com essa sensação. E ela não foi feita à toa, ela não está sendo criada à toa aqui. Os irmãos devem ter percebido isso aqui. A conclusão a que nós chegamos diante disso é que não dá para tratar disso tudo aqui do púlpito da igreja. Não dá para fazer isso. É muita coisa, irmãos. Eu falei 1000 coisas para não falar 10.000 aqui, porque isso é um assunto para a vida diária dos crentes. E é por isso que a nossa igreja, a igreja presbiteriana, determina outras atividades na vida dos crentes, como o a sós com Deus,
que você deve ter, como o culto doméstico que você deve ter com seus filhos para pegar o catecismo da sua igreja, não é? E ler um pouquinho para eles, e explicar um pouquinho para eles a respeito desses mandamentos, do jeito que só você sabe fazer com o seu filho, a fim de que as crianças guardem, idealmente, todas essas coisas de cor. Hoje nós temos até catecismo cantado. Vocês sabem que a música facilita muito a aderência dessas matérias à memória. Nós cantamos hoje aqui os 10 mandamentos. Vocês lembram que foi uma luta aqui da nossa irmã Paula, né, na época da superintendência, e outros irmãos, para fazer os irmãos decorarem os 10 mandamentos, todo domingo um. Então os irmãos pegavam um, não pegavam outro, pegavam um, não pegavam outro. E agora com a cançãozinha está ali a substância todinha da nossa confissão de fé transmitida, você consegue cantar aquilo como uma criança, e o melhor de tudo, as crianças cantam juntos, né? E melhor ainda, elas estão ensinando a vocês, né? E isso está totalmente dentro da nossa tradição reformada, irmãos, porque desde o século XVI já existe esse impulso dos reformadores ensinarem música às crianças e incluírem também os 10 mandamentos por meio da musicalização. O objetivo primeiro, no entanto, não era ensinar a criança, e não era ensinar a igreja, era glorificar a Deus. Então, o que é que as crianças fazem aqui? Elas estão dando glória a Deus, mas o efeito secundário disso é que essas coisas grudam no coração, essas coisas ficam de fato na alma, e os pais devem se envolver nesse projeto, porque criança não faz isso sozinha, não é? Por isso que nós temos orientadores, temos pais que ajudam, e o coro infantil, irmãos, ele é uma ajuda aos pais, mas é importante os irmãos lembrarem que essa não é obrigação do coro infantil, essa não é obrigação nem mesmo da igreja. No dia do batismo dos infantes, nós somos lembrados sempre que a responsabilidade primeira cai sobre cada genitor, cai sobre o pai e sobre a mãe da criança. Agora, a igreja, claro que quer ajudar, o pastor, o presbítero, os diáconos, os irmãos que podem, vão ajudar. Mas ajudar é diferente de ter o cargo ou a função principal de educador espiritual. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que a felicidade vai ser especialmente sua, pai, mãe, se seus filhos no futuro servirem a Deus, até com mais força que você, porque talvez você não tenha tido uma criação ideal quanto a que você pode dar para os seus filhos. Mas nós devemos nos lembrar também que se eles não servirem a Deus no futuro, eu não sei exatamente o grau de culpa que você vai ter, mas com certeza você vai ser uma das pessoas mais infelizes por isso. Estou falando aqui dos pais, né? Para os pais. Os pais serão uma das pessoas mais infelizes. Vai entristecer a igreja, vai entristecer muita gente, mas os pais certamente vão ficar muito tristes se isso não acontecer. No entanto, irmãos, os mandamentos de Deus são positivos, e eles carregam aqui a esperança de que o povo de Deus vai ouvir a palavra de Deus, vai responder a essa palavra de Deus de modo positivo. As palavras que nós ouvimos hoje, as palavras que nós cantamos hoje em nosso culto, elas mostram claramente que Deus, o nosso Pai, Ele quer que nós sirvamos a Ele, quer que nós o obedeçamos, e Ele deseja profundamente o nosso bem, e não apenas o nosso bem, mas também o bem dos nossos filhos. É isso, meus irmãos, que Deus nos abençoe e guarde a sua palavra em nossos corações. Amém.